O Flamengo, que em 2022 só teve um empate na Libertadores da América, esse ano em 3 jogos já tem um empate e uma derrota. Flamengo, que jogou com um homem a mais por 50 minutos contra o Botafogo no domingo passado, também jogou com um jogador a mais por 50 minutos nesse jogo dessa quinta-feira contra o Racing, em Avejaneda, e não conseguiu ganhar nenhum desses 2 jogos. Impressionante, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse confronto de Flamengo e Racing. Vamos olhar aqui as estruturas táticas, as opções do Sampaoli, por que o Flamengo não conseguiu sair com a vitória desse jogo e que, como eu já falei, jogou com um a mais por 50 minutos. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal. Esse é o canal Falando de Tática e a gente vai falar sobre essa partida da terceira rodada do Grupo A da Libertadores, tá? Eu trouxe aqui algumas estruturas que eu observei o Flamengo usou taticamente, como é que o Flamengo dispôs dos seus atletas em campo, tá? Bom, a gente viu uma saída sustentada logo nos primeiros minutos. A tendência era que o Pulgar pudesse fazer essa saída de três. A gente chegou a ver essa situação, acho que umas 2 vezes, talvez. Mas logo depois a gente já viu o Pulgar mais avançado que o Thiago Maia. Acho até que essa opção não foi boa, porque o Flamengo perdeu o passe vertical do Pulgar. Mas a opção do Sampaoli foi para um Pulgar um pouco mais adiantado, atacando às vezes a última linha. E aí a gente teve essa estrutura aqui. Esse 2-3-3-2 em alguns momentos, e que tinha algumas variações, e a gente já vai ver isso já já. A gente teve o Vidal e o Ribeiro como os dois armadores, como os dois meias do time. Por vezes eles estavam um pouco mais por dentro, nesse meio espaço, com os dois laterais bem abertos. Em outras situações, a gente via exatamente isso aqui, ó, os dois meias abertos, com os dois laterais mais por dentro. Aqui a gente está vendo uma outra situação que é o campinho básico. Se fosse chamar esse esquema do Flamengo de alguma coisa, você chamaria de 4-4-2. E o 4-2 tá bem, o 4-4-2 está mais ou menos bem desenhado aqui, né? Aqui a gente está vendo também uma outra dinâmica que acontecia, que era quando o Gavi baixava, o Ribeiro ia ocupar a faixa central, o corredor central. E aí o Flamengo, nesse momento, ficava nessa estrutura aqui de 2-4-3-1, com o Pedro dando a profundidade. Aqui, estrutura de bloco alto. O Flamengo colocava o Pedro e o Gabi mais adiantados, o Vidal e o Ribeiro bem abertos, e o Maia era o cara que saltava pressão no volante adversário, que encaixava no volante adversário. O Flamengo acabou não precisando usar muito essa estrutura, porque o Racing usou muito da bola longa. Como eu falei aqui no pré-jogo, o Racing gosta de usar essa bola no apoio, tanto para o Guerreiro quanto para o Romero. Aqui, a situação da diagonal longa, que o Flamengo acabou não utilizando. A gente viu por muitas vezes o Wesley como homem livre. E os companheiros não conseguiram identificar essa vantagem, não conseguiram identificar o Wesley como homem livre e não sendo capazes de fazer essa diagonal longa. Eu acho que isso passa muito por tomada de decisão. O Flamengo está passando por um momento difícil de tomada de decisão dos seus atletas e tem a ver também com confiança, né? Os atletas não estão se sentindo muito confiantes, perdão, para fazer a bola mais difícil, a diagonal longa, o passe no entrelinhas, e isso acaba prejudicando a forma como o time constrói. Aqui a gente já está vendo a estrutura depois da mudança, né? Depois que o time fez as trocas do Arrascaeta e do BH pelo Pedro e pelo Vidal. A estrutura em si não mudou muito. Aqui eu estou colocando o Thiago Maia um pouquinho mais alinhado com o Pulgar, e o Flamengo teve muita dificuldade de identificar as vantagens nesse segundo tempo. Transmitiu a bola de uma forma muito lenta, não conseguiu progredir como se esperava, mesmo com um atleta a mais em campo. E isso acabou decepcionando bastante a torcida, né? Aqui eu estou mostrando para vocês exatamente essa zona do campo que ficou vulnerável, que ficou livre para o Flamengo poder progredir no segundo tempo. O Fernando Gago optou por fazer uma linha de 5 com esse quadrado na frente da linha de 5, com esse 5-2-2, né, vamos dizer assim. O que isso gerou? Esses espaços livres aqui que eu marquei de azulzinho aí, de roxo, né? A opção era povoar o corredor central, mas quando você cobre um lado, descobre o outro. O futebol é assim, cobertor curto. E o que aconteceu foi exatamente isso daí. E o Flamengo não conseguiu identificar essa vantagem, não conseguiu progredir por essa faixa do campo. Uma outra situação de vulnerabilidade, um outro espaço vulnerável, nesse esquema que o Fernando Gago adotou para o segundo tempo, era exatamente esse espaço que eu marquei aí, entre esses 4 atletas.
Se alguém tivesse se colocado mais ali, o Ribeiro, o próprio Arrascaeta, às vezes o Gabi, o que isso ia gerar? Um movimento de atração, que ia gerar o famoso efeito dominó. Quando você atrai, você ou gira e joga e consegue progredir, ou joga um toque, e aí você consegue manipular a defesa adversária e consegue progredir. E o Flamengo foi bastante infeliz, bastante incompetente na missão de manipular o bloco, manipular a defesa do Racing, especialmente no segundo tempo. Aqui a gente está vendo já como é que a estrutura ficou depois que o Wesley foi expulso, né? Com o Fabrício Bruno fazendo a lateral direita e o Pulgar fazendo o zagueiro. Aqui a gente está vendo também como é que a estrutura ficou depois que o Cebolinha entrou. O Arrascaeta atuando um pouquinho mais na faixa onde ele se sente mais confortável, nesse meio espaço pelo lado esquerdo, e o Flamengo continuou sem conseguir progredir, sem conseguir encontrar as vantagens, e depois que tomou o gol, então, a coisa ficou pior ainda, porque ficou 10 contra 10, né? E aí o jogo ficou bastante aleatório. Bom, já estou aqui pequenininho no canto da tela, porque eu quero mostrar para vocês algumas situações a partir de imagens, a partir de vídeos do jogo, para a gente poder entender melhor como é que as coisas aconteceram. Bom, esse primeiro lance que eu quero mostrar é para elucidar para vocês a necessidade do time jogar rápido, de fazer a bola andar rápido, de transmitir essa bola rápido, melhor dizendo. Essa jogada aqui começa com um passe vertical do Pulgar para o Ribeiro, encontrando o Ribeiro no entrelinhas. O Flamengo não conseguiu se utilizar muito desse tipo de jogada, até porque com o Pulgar um pouco mais adiantado, o Flamengo perdeu o Pulgar numa zona mais recuada para poder fazer esse passe que ele faz muito bem. Então, essa é uma primeira observação. Quando o Ribeiro consegue receber essa bola nas costas dessa primeira pressão, ele é muito dinâmico, ele consegue fazer essa bola andar rápido, então ele já domina com um pé, já passa para o Vidal com o outro, que também faz a mesma coisa, em 2 toques ele já encontra o Ribeiro de novo, e o Ribeiro consegue achar o Ayrton Lucas do outro lado, variando esse corredor, fazendo o bloco do Racing andar. O Flamengo fez pouco isso, deveria ter feito mais. Vou mostrar aqui para vocês, olha. A bola, olha como é que a bola foi transmitida rapidamente. É assim que você consegue gerar as vantagens, assim que você consegue progredir. E o Flamengo não foi muito feliz nesse quesito, nessa partida de ontem. Aqui a diagonal longa também, que também é uma forma de você fazer a bola andar rápido, de você fazer o jogo ser mais intenso, o seu jogo ser mais intenso. Transmite a bola rápido, gera mais intensidade. Nesse caso aqui é o lance da expulsão. O Fabrício Bruno consegue achar o Ayrton Lucas nessa situação aqui e acaba gerando a expulsão, que muda o jogo, que condiciona o jogo todo, né? Vamos seguir. E aqui eu separei esse lance, na verdade, para mostrar qual era o espaço que estava mais vulnerável na defesa do Racing. Era exatamente esse aí onde o Gabi está. Tá? E no segundo tempo, mais ainda por conta da estratégia que o Fernando Gago adotou, como eu já mostrei para vocês. Esse era o espaço vulnerável e o Flamengo não conseguiu se aproveitar muito bem desse espaço. Aqui o Ayrton Lucas faz a ultrapassagem. O Pulgar já estava bem adiantado, né? Estava pisando bastante na área. Tanto é que ele é esse cara que quase empurra essa bola para dentro. Aqui o lance do gol, e aqui eu preciso dizer para vocês que no pré-jogo eu apontei que essa marcação individual do Racing era temerária. É um risco muito grande. Na minha humilde visão, marcar individual, 100% individual, em bola parada, seja escanteio, seja falta lateral, é uma temeridade, é um risco muito grande. Qualquer movimento mais apurado, qualquer situação em que o atleta perca a referência do seu adversário, ele consiga fazer um movimento e se botar sozinho, acontece exatamente isso aqui. E aí é bola dentro da equipe de scout, da equipe de análise de desempenho do Flamengo, que soube detectar essa fragilidade do time do Fernando Gago e conseguiu fazer essa jogada ensaiada e a partir dela saiu o gol. Então, o São Paulo teve alguns erros, a gente sabe disso, nessa partida, mas também a sua equipe, né, e liderada por ele, também teve seus méritos, que foi esse gol aí gerado a partir de uma observação de como o Racing defendia. Aqui o lance da expulsão do Wesley, e o que eu quero observar aqui é que tenho certeza que o Wesley acabou não mapeando o espaço antes de essa bola entrar aqui nele. Ó. Se ele tivesse mapeado devidamente o espaço, ele teria entendido que a pior opção para ele nesse lance era fazer exatamente o que ele fez. Ele dominou a bola na direção da pressão, na direção de onde estava chegando a oposição aqui nas costas. Como essa oposição está chegando nas costas, me faz entender que ele realmente teve essa dificuldade de mapear
e perceber de onde é que estava chegando essa oposição. Ele poderia ter dominado essa bola para o outro lado, tirando da pressão, né? E aí poderia ter feito um passe no Santos, poderia ter encontrado uma outra solução, poderia ter gerado mais tempo e espaço para ele mesmo. Mas ele acabou não conseguindo fazer, muito por conta dessa falta desse mapeamento do espaço. Gente, esse é meu pós-jogo desse Flamengo e Racing. Não esquece de deixar o like, tá? Não esquece de se inscrever no canal. O que eu acho que tem que acontecer agora daqui para frente com o Flamengo é seguir o trabalho, né? O São Paulo, eu tenho certeza que está sempre a cada jogo entendendo o que fez de errado, o que pode melhorar. A única coisa que me causa uma estranheza, que é a maior crítica que eu faço para o São Paulo nesse momento, é o fato dele está aproveitando muito pouco jogadores como o Vitor Hugo, como o Matheus França. Acho que ele poderia estar tentando utilizar esses garotos. A gente viu o Thiago Maia sair de muleta do último jogo, teve que ser substituído no momento que fez aquela falta, que teve aquele choque, e 3 dias depois já estava em campo. Um jogador que não vem conseguindo performar bem, vem numa fase ruim. Então, poderia ter usado o Vitor Hugo. Está me causando uma certa estranheza o fato dele ser tão resistente a usar os garotos. Eu lamento que isso esteja acontecendo. Mas, de qualquer forma, o trabalho tem que seguir, vai seguir. O São Paulo é um técnico bom, conhece muito do jogo, experiente, e aos poucos vai cada vez mais entendendo o elenco, vai evoluindo o trabalho, e é muito provável que o Flamengo vá aos poucos encontrando o seu caminho. Tá bom? Obrigado, até mais, fui!